Sal, então, bom dia. Nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que é isso, pessoal? São os 193 estados-nações ou países que compõem a ONU, inclusive o Brasil. Em 2015, eles fizeram a chamada Agenda Pós-2015, que também se chama Agenda 2030, que também se chama 17 Objetivos Sustentáveis, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, feito pela ONU. Então, com isso, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre como a Organização das Nações Unidas, ela identificou os problemas que estão evidenciados no nosso planeta e, com isso, como que a gente pode melhorar, de que forma que a gente pode melhorar cada estado-nação, cada propriamente estado, território, como que a gente pode amenizar essa situação para chegar lá em 2030 e a gente ter um mundo mais sustentável, um mundo mais equilibrado, um mundo mais saudável. Então, baseado nisso, foi criado 17 objetivos, que esses 17 objetivos seriam algumas alternativas, seriam algumas estratégias para a gente chegar lá em 2030 e poder ver um mundo melhor. Então, baseado nisso, pessoal, o primeiro objetivo é erradicar a pobreza. Como isso? Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Então, essa é a primeira meta, o primeiro objetivo, e baseado nisso a gente tem algumas estratégias. Eu não vou tratar cada uma das estratégias dentro do contexto geral dos 17 objetivos, senão a gente ia ficar a manhã toda. Mas eu vou falar alguns pontos, como até mesmo até 2030 erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de R$1,90 por dia, $1,90 por dia. Então, o que é isso, pessoal? A gente fala $1,90, mas isso está muito além desse $1,90. A gente for ver, a África subsaariana, ela vive com menos de $1 por dia. Essa semana o dólar estava 5,33. Então, imaginem que cada pessoa da África subsaariana, ela vive com menos de 5,33 por dia. A gente até fez de forma presencial em outras aulas o cálculo. Tentem fazer o cálculo em casa de vocês depois para ver quantos que vocês gastam por dia. Vejam o tanto de pessoas que vocês têm, que é aquelas em casa, façam a divisão das coisas que vocês usam em comum com a família, como supermercado, água, internet, combustível, lazer. Vejam o que vocês gastam em comum por mês e também vejam o que vocês gastam de forma individual, com medicamento, com lazer, com roupas, com plano de saúde, plano telefônico, plano de internet, o que vocês gastam com vocês e juntem tudo isso num pacote, tá? Juntem tudo isso, até mesmo eu falo com coisas materiais que a gente compra, celular, livros, cadernos, notebooks. Coloquem isso numa perspectiva de quantos mais ou menos vocês iam gastar por mês e façam um cálculo e dividam por 30, que é o número de dias, e vocês vão ter mais ou menos o valor que vocês vão gastar por dia. Pessoal, nenhum aluno que eu fiz ainda o cálculo chegou a um valor menor a R$20. Não existe, pessoal. Não tem isso. Não consegue se fazer isso. Então, por quê? Sempre está um valor superior, porque a gente gasta muito. Chegou a aluno a gastar R$70 por dia. Imagina tu viver com menos de 5,33. Tu viver com R$3, com R$2, depende de cada pessoa. Então, com isso, o primeiro objetivo é acabar com essa pobreza, essa linha da pobreza, e fazer com que as pessoas tenham condições dignas de se viver.
principalmente com a questão da alimentação. Alimentação, saúde, bem-estar. Falando em alimentação, o próximo objetivo, o segundo objetivo é acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e a melhoria nutricional e promover a agricultura sustentável. A gente sabe que o maior problema dentro do nosso mundo, dentro do nosso planeta, não é a falta de alimento, mas sim a má distribuição de alimentos e é o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. A gente sabe que a qualidade do ultraprocessado, apesar de ser muito boa ao paladar, que a gente vai se acostumando, bolachinha recheada, salgadinho, refrigerante, ultraprocessados, né, que tem vários produtos junto, por isso que eles são ultraprocessados. Se vocês forem ver lá na lista de ingredientes, vai passar de 4, 5 ingredientes que são utilizados para fabricar aquele produto. Então, por isso, a gente vê que realmente dentro do nosso planeta, a gente tem dois problemas. Um que é a má distribuição dessa agricultura, desses produtos, dessa comida que é produzida pelo setor agrícola, e outro também é o alto consumo de ultraprocessado. Né? Então, a gente sabe que se a gente conseguir traçar algumas estratégias, a gente realmente vai conseguir chegar alcançar esse objetivo de forma muito rápida, porque alimentos a gente tem o suficiente, a informação a gente tem o suficiente, a logística a gente tem o suficiente. O problema é realmente fazer com que isso aconteça. O terceiro objetivo é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades. Então, com isso, o primeiro ponto é reduzir a taxa de mortalidade. A gente sabe que existe uma taxa de mortalidade muito alta, principalmente dentro de alguns países da América Latina e também dentro, principalmente, da África. A mortalidade é muito grande lá. Então, dentro desse objetivo, busca assegurar a vida saudável, assegurar a questão alimentar das crianças, que as crianças tenham um bom sistema, uma boa alimentação, que eles possam ter uma vida saudável, que eles possam usufruir pelo bem-estar deles, para eles se sentirem bem, e não só as crianças, como os nossos adultos e também os nossos idosos. Então, com isso, é uma questão que a longevidade do Brasil é uma longevidade boa, a expectativa de vida, né? Poderia ser melhor, mas ainda existe países melhores, só que a gente vê também que existe países que a expectativa de vida está beirando 50 anos de idade, como países da África, como países como o Haiti, né? Então, a gente vê que realmente ainda existe muito problema e que tem que ser combatido com isso. No Brasil, a gente vê que realmente a gente tem um sistema de saúde, o SUS, que apesar de todos os problemas que existem no SUS, ainda é algo incomum no mundo todo, tá? Pelo tanto de pessoas que são beneficiados, não existe nenhum outro sistema de saúde que tenha tantas pessoas sendo beneficiadas de forma gratuita, nenhum outro país que atende a população de forma integral, tá? Que atende todas as pessoas pelo SUS. Então, no Brasil acontece isso, a população ela é toda atendida pelo SUS. Claro que tem pessoas que vão optar pelo sistema particular, mas isso é uma opção da pessoa. Em outros países já não tem essa opção. Basicamente tem que ser ou sistema particular ou sistema que é um sistema de colaboração entre o Estado, o Estado, quando eu falo Estado-nação, que vai pagar parte da saúde, parte do sistema de saúde, e a outra parte é a população que tem que pagar. Então, o Brasil é o único que funciona totalmente gratuito, né? Então, realmente, a gente tem problema? Temos, mas a gente tem um sistema muito bom e ainda a gente tem outras questões como
sistema epidemiológico do Brasil, muito bom, sistema sanitário do Brasil, tá? A gente tem regras sanitárias muito fortes dentro do nosso país, de questão de alimentação, principalmente. Então, se a gente for ver outros países, a questão de regras sanitárias não são tão firmes quanto a questão do nosso país. Outro objetivo, o quarto objetivo, é assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Oportunizar a questão da qualidade para o nosso, não só para o nosso país, mas quando eu falo desse objetivo, eu estou falando de forma geral para o nosso planeta, né? Então, são, como já falei anteriormente, são 193 países que fazem parte da ONU hoje e que eles discutiram essa agenda e que deveriam melhorar alguns pontos. A gente sabe que o Brasil ele precisa melhorar alguns pontos, mas a gente tem uma taxa de alfabetização até razoável em consideração a outros países, e então, só que alguns outros países, essa questão a gente sabe que ainda é muito longe, né? É uma situação ainda que precisa melhorar muito, principalmente quando a gente tratou daquela questão da África subsaariana. O objetivo 5, pessoal, é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A gente sabe que a desigualdade de gênero é muito forte no mundo todo. Tá? A gente tem países que são muito fechados, muito nocivos a essa questão de igualdade de gênero. Tem muitas represálias quanto a isso, muito preconceito quanto a isso. O Brasil está caminhando para melhorar essa igualdade. A gente agora está trazendo um outro termo, que é equidade. Então, trazer aquela questão de dar oportunidades, não oportunidades iguais, mas dar oportunidades aonde a gente vê que as pessoas elas têm um pouco mais de dificuldade, né? Equilibrar essa situação. Então, equiparar essa situação. Então, a gente vai ver que a igualdade de gênero ela é muito discutida, não só no nosso país, como no mundo, mas vamos trazer um pouquinho para a realidade do nosso país, apesar da gente ter uma população que é quase 50-50 entre homens e mulheres, a gente vê que o ponto principal, onde a gente teria que ter a figura da mulher, que é na política, a gente já vai ver que ali a gente já começa a falha. Dentro da questão política, onde a gente cita presidentes, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, entre essas figuras políticas, a gente, de 100%, 90% são homens, apenas 10% são representatividade feminina. Então, a partir dali, a gente já vê que tem um problema muito sério, né? Claro que a gente está lutando para isso, está melhorando as condições, mas a gente ainda tem muito a melhorar. O sexto objetivo é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e do saneamento para todos e todas. A gente sabe que os países bem desenvolvidos, os países desenvolvidos, né, os países considerados países de primeiro mundo, eles já têm uma preocupação que eles já tinham de anos atrás sobre essa questão de saneamento e água potável. O nosso país é muito rico em água, entretanto, a gente também tem sérios problemas, principalmente na questão de saneamento básico. A política de saneamento do Brasil ainda é uma política dando os primeiros passos. A gente ainda é muito atrasado em relação a outros países. E, principalmente, a gente sabe que todas as nações, elas foram construídas ao longo dos rios. Se a gente for ver, e isso já vem lá desde o Antigo Egito, com a civilização mesopotâmica, então, e isso se estendeu até há pouco tempo atrás, quando a gente foi colonizado aqui, a nossa região aqui de Santa Catarina, aqui principalmente a região do Vale do Braço Norte. Se a gente for ver, as cidades elas foram construídas ao longo dos rios,
porque há uma necessidade de construir próximo ao rio, questão de água, pesca, questão de navegação, a questão de segurança, tudo isso, e até mesmo a questão do esgoto, porque até algum tempo atrás era pensado de forma muito errônea de jogar todo o esgoto na água do rio, que o rio ia levar. Entretanto, ia haver a poluição. E hoje as políticas elas estão voltadas para isso, para assegurar essa disponibilidade de gestão sustentável para a questão do saneamento e da água. O objetivo 7, ele fala sobre a questão das energias renováveis, das energias sustentáveis, a energia limpa, acessível e limpa. Então, o objetivo é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos e todas. A gente, principalmente a prática de energia através da luz solar, a energia solar e energia eólica, que são consideradas as energias limpas, pelo menos as menos nocivas para nosso planeta. E a gente vê que realmente a energia solar, ela entrou com tudo dentro do mercado, entretanto, a gente ainda não tem esse chamado preço acessível, né? O preço acessível ainda não está acessível ao público. Então, a gente sabe que precisa melhorar muito, né? E as tecnologias estão vindo cada vez com mais inovações, mais tecnologia, e cada vez se preza mais pela questão da energia limpa, né? Isso, principalmente aqui, se a gente for ver esse objetivo 7 no Brasil, ele deveria ser muito discutido. Por quê? Porque a gente é um país que, basicamente, é um país tropical, que fica entre os trópicos, onde pega a maior tempo de energia solar, de luz solar. Então, a gente é um país que realmente poderia estar muito mais à frente nessa questão de implantação de energia solar, como a eólica também, porque a gente tem corredores aqui muito bons com questão de ventos e que a gente poderia ter muito mais energia, tanto eólica quanto a solar. O objetivo, pessoal, 8, é promover o crescimento econômico sustentável, inclusive sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno, produtivo e trabalho decente para todos. A gente sabe que no Brasil houve uma política muito forte, principalmente de combate à exploração infantil e depois a exploração do trabalho escravo no Brasil. Na década de 80, 90 foi trabalhado muito isso, a implantação do ECA, a implantação da nova Constituição de 88, e a gente vê que o Brasil melhorou muito nessa questão de direitos trabalhistas, de proteção à criança e ao adolescente. Então, com isso, a gente vê que realmente o Brasil deu um passo à frente. Entretanto, a gente tem muitos países que ainda vivem essa situação, que ainda vivem essa realidade, que vivem basicamente de um trabalho escravo. Então, infelizmente, a gente, dentro desse, é uma realidade, mas dentro desse 17 objetivos, um dos objetivos é realmente acabar com isso, sustentar o crescimento econômico, mas de forma a ter trabalho digno para todos. O objetivo 9 é construir infraestrutura resilientes, promover a industrialização inclusiva, sustentável e fomentar a inovação. Só as indústrias estão cada vez mais inovadoras, estão cada vez mais investindo em tecnologia limpa, cada vez mais desenvolvendo tecnologias sustentáveis. Pessoal, quando eu falo sustentável, eu não quero dizer meio ambiental. Não estou dizendo que é ecologicamente correta. Não, eu estou falando sustentável. Quando eu falo de sustentável, é de equilíbrio. Eu vou manter um equilíbrio. Eu vou produzir de forma sustentável. Pessoal, vocês já ouviram, para toda produção há uma destruição. Tudo que eu vou produzir, eu vou destruir. Até mesmo quando eu vou produzir conhecimento, pensando, eu estou destruindo neurônios. Claro que eu vou ter uma produção maior depois disso, mas eu tenho uma destruição.
Se eu vou escrever, eu tenho uma destruição do lápis, eu tenho uma destruição do papel. Então, para toda a produção há uma destruição. Entretanto, de que forma a gente está destruindo? Para que fim a gente está destruindo? A gente pode ser menos agressivos nessa destruição? Então, tudo isso é considerado, tá? Mas, digamos assim, a ONU não vai dizer assim, a família vive do sustento através de um garimpo. Ela vai morrer ou vai passar fome se fechar aquele garimpo. Eles não querem isso. Eles querem que vai ao longo do tempo, claro, de forma que a gente vai passando por algumas etapas, né, de forma gradativa, que a gente pegue e que consiga melhorar aquelas condições daquele garimpo para ele ser menos agressivo para a natureza e que possa tirar o sustento dessa família. Então, com isso, esse objetivo, com esses 17 objetivos, a gente vai ver que a ONU sempre pregou o equilíbrio de forma sustentável, equilibrada, tá? O 10º objetivo é reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A gente sabe que já trabalhamos em outras aulas e a gente viu o quanto algumas nações são desiguais. E o Brasil é uma delas. O Brasil é o 7º país mais desigual no mundo. Então, a gente vê que as rendas, elas estão muito dinheiro na mão de poucos e pouco dinheiro na mão de muitos. Então, com isso, a gente vai ver que o nosso país, principalmente o Brasil, ele tem, de 100% da nossa riqueza, 10% da população retém 50% da riqueza. Os outros 90% da população vão reter os outros 50% da riqueza. Então, a gente vê que é muito desigual, né? E isso, como eu já falei para vocês em aulas anteriores, isso está se tornando um problema tanto para aquele que tem muito dinheiro, quanto para aquele que tem pouco. Porque tem que ter um equilíbrio. A partir do momento que acontece um desequilíbrio da sociedade, acontece a marginalização de uma classe ou a marginalização de uma sociedade. E a partir dali se torna um incômodo. Não adianta eu viver num condomínio de luxo, cercado de segurança, cercado de campo, de futebol, quadra de tênis, piscina, tudo quanto é coisa que eu gostaria de ter, e está cercado com um muro preso dentro do meu condomínio, e quando eu saio fora do condomínio, eu vou ter acesso direto a uma comunidade com droga, uma comunidade com violência, com assalto, com criminalidade. Então, isso a gente está vendo que estão cada vez mais investindo em práticas para diminuir essa desigualdade, tá? Não deixar de ser rico. O rico continua rico, gostaria de continuar rico, mas ele quer que realmente essas pessoas tenham condições suficientes para não se tornar uma pedra no sapato deles. Isso é algo que a gente tem estudado bastante dentro das cidades sustentáveis, tá? A gente trabalha muito essa questão de cidades sustentáveis e a gente tá vendo muito essa questão da desigualdade social, como eles estão combatendo isso, como eles estão tentando melhorar isso. O 11º objetivo é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Cidade, comunidade sustentável, que eu acabei de falar para vocês. A questão, cada vez as cidades elas têm que se tornar mais acessíveis. Tá? Uma cidade sustentável não quer dizer que é uma cidade totalmente tecnológica, não, é uma cidade que ela vai ser equilibrada, ela vai ter saneamento básico, ela vai ter infraestrutura para lazer, ela vai ter infraestrutura para locomoção, tá? Então a gente vê, fala-se muito Floripa, cidade sustentável, né? Floripa, a ilha sustentável. Entretanto, a cidade de Floripa ela pode estar caminhando para um desenvolvimento sustentável, mas ela ainda não pode ser considerada uma cidade sustentável. A mobilidade de Floripa é horrível, o transporte público de Floripa é um caos. Tá? Temos lazer, nossa, temos a questão de
de universidades, temos conhecimento, temos hospitais, temos, mas o sistema ainda da cidade de transporte é um sistema muito precário. O sistema de saneamento básico da cidade ainda tem muitos problemas. A questão de assentamento de pessoas em comunidades ainda tem muito problema. Então, por isso que a gente, dentro do 11º objetivo, é tornar as cidades mais inclusivas, tornar as cidades e comunidades de forma mais sustentável. Então, se a gente fala de Floripa já com esses problemas, imagina em outras cidades que a gente tem no nosso país e no mundo. Tá? A questão Angola, se a gente for ver Angola, Moçambique, os problemas que tem de cidades, de complexos habitacionais, de comunidades, de favelas, né? A gente fala de um modo, às vezes, mais favela, né? A gente, dentro da história, ele adquiriu esse nome de favela e a gente utiliza ainda até então. Objetivo 12, assegurar os padrões de produção e consumo sustentável. Então, a gente vê que, a partir da década de 50 e 60, principalmente, houve um movimento muito forte para influenciar o consumismo no mundo. E essa influência do consumismo fez com que a gente começasse a produzir cada vez mais, para gastar mais e de uma forma muito mais rápida. Não sei se vocês já viram aquele filme, um documentário que tem, que é a história das coisas, ou as coisas como são. Ali vai retratar muito bem o modo de produção baseado no consumismo. As coisas, elas devem funcionar até um determinado período. Aí elas devem estragar para a gente consumir novamente. E se elas não estragarem, vai vir um marketing e dizer: esse teu equipamento aqui, ele é ruim, tu precisa de um novo. Dentro disso, o 12º objetivo é tentar reduzir um pouco essa questão do consumo e a produção mais responsável. Tá? O 13º objetivo é tomar medidas urgentes para combate das mudanças climáticas e seus impactos. Esse 13º objetivo ele já é baseado na Convenção dos quadros das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Tá? Isso já está previsto também numa outra agenda que foi feita pela ONU também. E isso garante o quê? É buscar tomar algumas medidas para melhorar essa questão principalmente das mudanças climáticas. Um dos pontos que é muito discutido dentro disso é o Tratado de Quioto, que é a emissão de gases que a gente tem nas nossas atmosferas. Apesar de a gente falar muito das queimadas do Brasil, a gente sabe que o Brasil não é o principal poluidor da emissão de gases. Da emissão de gases na nossa atmosfera. A gente tem outros, até mesmo nos Estados Unidos, que é um dos mais, junto com a China, né? Então a gente vai ver que o Brasil tem problemas com queimadas, mas talvez deveria fazer um pouco mais sobre isso, melhorar um pouco mais essa questão, ser mais rígido para cumprir esse Tratado de Quioto. Mas há muitas controvérsias, muita briga dentro disso, né? Uns dizem que a poluição vem muito da queimada, outros dizem que vem muito das indústrias, e há um jogo de empurra, e que esse 13º objetivo ele busca pegar e discutir de forma mais aberta e dizer: opa, cada um tem seu papel aqui, queima-se menos, as indústrias tentam produzir de uma forma menos agressiva, menos nociva, e com isso a gente vai conseguir um equilíbrio maior, principalmente pela essa questão da mudança climática, que a gente sabe que muito da emissão dos gases, ela vai influenciar diretamente no efeito chamado efeito estufa, que é o aquecimento da Terra e com a radiação do Sol durante o dia, e que à noite não consegue devolver esse calor e acaba aumentando a temperatura do nosso planeta, e cada ano vai aumentando um pouquinho mais, e com isso a gente tem degelo, a gente tem N fatores que podem
influenciar na ação climática, nas mudanças climáticas. 14º objetivo é a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Então, vê que a vida marinha ela está realmente tendo muitos problemas. A gente tem uma população que cada vez está aumentando mais, o consumo está aumentando mais, e as mudanças climáticas estão diminuindo essa questão de vida marinha. A ação do homem em zona costeira está influenciando muito nessa questão das vidas marinhas, a questão da extração do petróleo, a extração de minérios, N fatores estão influenciando nessa ação, nessa questão da conservação. Então, dentro disso, o objetivo 14, ele tenta conservar e utilizar realmente até mesmo a pesca, mas de forma ecologicamente correta. O objetivo, o 15º, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e gerir de forma sustentável as florestas para combater a desertificação e deter e reter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Nada melhor para a gente falar sobre vida terrestre do que a gente lembrar das nossas questões dos biomas, o quanto a gente tem problemas dentro dos biomas do Brasil, tá? E que estão se repetindo a problemas que aconteceram no mundo todo há anos atrás. Se a gente for ver a África sofreu muito com a ação do homem. Então, claro que é uma região onde já é uma região desértica e descendo a gente já vai ter uma região de savana, mas só que a gente sabe que muito disso também foi influência do homem. E aqui no Brasil está acontecendo também na região do Cerrado, está acontecendo na região amazônica, está acontecendo na região dos Pampas, aconteceu na região da Mata Atlântica, onde a gente teve uma perda muito grande com a extração do pau-brasil, e depois a gente também teve a ação do homem que construiu ao longo da nossa faixa litorânea o nosso país. Nosso país foi construído basicamente no litoral, e a partir dali foi extraído grande parte daquela vegetação que é a Mata Atlântica, que é aquela mata que o nome vem da origem do Oceano Atlântico, que é uma faixa de terra que tem uma biodiversidade diferente, que é influenciada pelo Oceano Atlântico. 16º, o 16º objetivo é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis. Só a gente sabe que realmente uma das discussões mais fortes que a gente tem dentro do nosso país, além da questão do Covid, que atualmente é discutido muito, é a questão da Amazônia. A gente sabe que a região amazônica ela é muito visada por outras nações e que todos prezam pelo cuidado que tem naquela região, né, e prezam pela questão da biodiversidade que tem naquela região, mas a gente sabe que aquilo é um patrimônio, apesar de ser considerado um patrimônio mundial, né, é um patrimônio que está no Brasil. Então, com isso, há uma preocupação muito séria, tanto na destruição da Amazônia, quanto na questão de possivelmente mais à frente ter problemas, até mesmo, quem sabe, uma terceira guerra mundial baseada nisso, tá? Baseada naquele território. Então, há uma preocupação muito séria com isso. Com isso, a gente, o 16º objetivo, ele visa garantir isso, tá? Garantir de modo pacífico, garantir a paz, a justiça e as instituições eficazes. Tá? E o 17º objetivo, o último objetivo, é reforçar os meios de implementação, revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Pessoal, o 17º objetivo, ele visa abranger todos os objetivos,
a gente está implantando. Quando a gente fala do 1º ao 16º, a gente fala de implantação, de criar. E quando a gente fala do 17º, a gente fala de implementar. O que é isso? Fazer e manter. Tá? A gente vai manter isso por um longo tempo, vamos manter até 2030, vamos ver se conseguimos fazer até 2030 algumas dessas ações, e como que a gente vai manter depois de 2030 isso, para a gente continuar a ter um país, um estado, um município e até mesmo um planeta mais saudável, tá? Mais sustentável. Então, por isso, pessoal, esses são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que fala muito sobre alguns assuntos que a gente trata dentro de geografia, dentro de sociologia também. Então, é algo muito, muito legal da gente estar trabalhando, da gente estar conhecendo um pouco mais, da gente poder estar aplicando isso também no nosso dia a dia, nas nossas ações. Pensar de que forma eu posso fazer parte desse conjunto, de que forma eu posso ser um pouco mais sustentável. Não estou falando ecologicamente correto, estou falando sustentável. De que forma eu posso ser mais equilibrado. Tá? Então, pessoal, para finalizar, uma frase dos 17 objetivos que fala: o desenvolvimento sustentável não vai acontecer se as crianças não tiverem oportunidades justas. Então, só vai acontecer o desenvolvimento sustentável se as crianças tiverem mais oportunidades, se as oportunidades que aparecerem forem mais justas, mais equilibradas. Então, pessoal, seria isso para hoje. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado.